Se eu for comparar o início da minha carreira com a turma de hoje, eu comecei muito tarde. Eu corri pela primeira vez de Fuscão 1500, 1972, com 19 anos e meio já. No. Então eu já era velho, comparado com a garotada que hoje, com 8, 9, 10 anos, está correndo de kart direto, né? Mas eu já desde os meus, 10, 12, 8, 9, 10 anos, já era apaixonado por kart de corrida. Eu estou falando do início dos anos 60. Eu nasci em 53, tenho 71 anos. Então imagina quanto tempo atrás é isso. Eu já era apaixonado por carros, especialmente carro de corrida. Mas eu nunca fui influenciado pela mídia. Concorda? Porque hoje em dia, internet, televisão, todo lugar fala de corrida. Então, muita gente acaba sendo influenciado pela mídia. Claro. Vou dar um exemplo. Quando o Guga, por exemplo, foi campeão de Wimbledon, todo mundo começou a jogar tênis. Sim. Agora, o Medina, campeão do surf, todo mundo foi pro surf. O Emerson, que foi campeão de automobilismo, todo mundo pro automobilismo. Mas na minha época não tive essa influência. Já é uma coisa que veio dentro de mim. Eu tentei começar a correr no kart, como menor de idade, com 15, 16, que também é velho comparado com os dias de hoje. Mas meus pais não me deram autorização, porque falavam que era esporte de risco e de ricos, entendeu? Eles tinham razão contra a questão do rico, né? Porque tem muita grana envolvida aí. Então eu tive que esperar completar 18 anos, tirar a carteira de motorista para poder fazer a minha prova de estreia com 19 anos e meio com o Fuscão 1500, em 1972. E aí você foi direto pro Fusca? Fui direto pro Fusca, cara. E foi legal porque... Naquela época existia um campeonato para pilotos estreantes e novatos, coisa que não tem mais hoje. Estreante, como o nome diz, é aquele cara que nunca correu antes. Hoje o cara faz escolinha, já sai com uma base, né? Aí tem uma corrida em Interlagos, eu fui lá, me inscrevi, Fuscão original, pneu diagonal, não era nem pneu radial ainda, entendeu? Era aquele pneuzinho estreito? Estreito, exatamente. Nossa. E eu não queria correr escondido do meu pai. Aí eu falei, cara, puta, como é que eu vou falar? Aí eu usei muita psicologia e tal, mas informação importante, viu? Saber negociar. Eu cheguei para meus pais e falei, você sabe que desde pequeno eu sou doente por carro de corrida. Eu falei, domingo vai ter uma corrida em Interlagos, eu me inscrevi e vou correr. Eu quero ir lá para ver qual é a do esporte, quero ver se eu tenho aptidão, habilidade. Pode ser que eu chegue lá, tome um puta susto, vou desencanar da ideia e vou partir para outra, entendeu? Quer dizer, deixei eles meio sem argumento, concorda comigo? Claro. Querem que eu desista disso? Deixa eu provar. Deixa eu provar, exatamente. Né? Aí eu falei, tá bom, vai lá e faz, né? Aí eu fiz a corrida, o grid de largada foi definido por sorteio. Eu larguei em 44º. Era o circuito antigo de Interlagos, que vocês não eram nem nascidos. O retão ali, o retão, os 8 quilômetros, retão, tudo. Em 6 voltas de corrida, cheguei em 7º. Pô, chegando em casa, eu era alegria, né? Aí, pô, meus pais deram apoio, aí começou. E o meu Fuscão era o que eu usava para ir para a faculdade, eu fazia administração de empresas, trabalhava com meu pai lá na Penha, morava na Zona Sul, ia para a Penha, trabalhava lá, de noite, faculdade. Fiz 6 corridinhas com esse Fuscão. Na 6ª corrida, o motorzinho do Fuscão explodiu. Fundiu. Aí meu pai já ficou super fã, aí ele me arrumou um patrocínio em 73, aí deslanchou o negócio. E acabou explodindo, mas tinha muita modificação naquela nada, época? Assim, 100% nada. Explode. Explode por quê ali, você explode, acha? Explode porque o óleo deve sair ali do sei lá, sabe? Explodiu, 100% original. O que fazia era, sabe, limpar... Dar uma carburada, trocar agulha, giclê, porque a temperatura, essas coisas, né? Claro. Mas era coisa pouca, entendeu? Mas era muito, muito rústico mesmo o negócio. Mas era uma loucura. Então, puta, aí eu comecei. Mas você viu como é que são as coisas, né? Seus pais já não queriam que você corresse. A hora que viram que era sucesso, já tava, não, vamos arrumar um patrocínio pro nosso filho. Né? Mas aí tem um detalhe muito legal que foi o seguinte, cara. Quando fiz essa corrida de estreia primeiro, eu cheguei em casa, a primeira pergunta deles falou, e aí, o que vocês acharam? O que você achou? Eu tenho certeza que eles queriam ouvir, puta, não é isso que eu quero, porque não é minha praia. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Meu pai falou, mas não temos dinheiro. Minha mãe, em 72, falou, deixa ele seguir o sonho dele. Cara, é uma coisa muito legal. Eu sei, porra, eu me emociono muitas vezes, porque eu tenho um filho já grande, crescido, neto e tal, mas acho que a gente tem que deixar a turma seguir o seu caminho, entendeu? Correr atrás do sonho. Isso é uma coisa que eu levei para a minha vida. Minha mãe me deu o maior apoio naquela época e eu acabei transformando esse sonho em realidade, entendeu? Porque justamente a pergunta que eu faço é porque hoje, assim, os tempos mudaram, né? Até como você falou, hoje o pessoal está entrando muito cedo e não estamos falando só do automobilismo, ou do motociclismo, ou do esporte a motor. Hoje, para quem quer ser um ginasta, acabamos de ter a Olimpíada, quem quer ser um ginasta de destaque numa Olimpíada,
começa ali 5, 6 anos, tem que estar competindo, tem que estar começando, tem que estar tudo. É o automobilismo não é diferente de nenhum outro esporte, então hoje começa-se muito mais cedo ali, né? Mas o lance cara, hoje a gente tem inúmeros exemplos ali de pessoas muito bem-sucedidos ali no automobilismo, que conseguiram pavimentar toda a carreira profissional deles ali e tirar o seu sustento no esporte. Naquela época já tinha isso aí ou não? Era um pessoal que normalmente era meio um esporte assim, que igual você falou. Porque a impressão que dá é que na época todo mundo olhava com o esporte de playboy. O cara tinha que ter muito dinheiro para entrar e tudo mais. Não que hoje seja diferente, né? Cara, não era assim, era bem diferente. Eu queria correr de carro. Não tava... Durante muitos anos, quase até o final da minha carreira, eu nunca estava preocupado em quanto eu vou ganhar de grana, entendeu? Eu acho que isso era uma consequência de um trabalho bem feito, entendeu? Então, lá no início, eu queria correr de carro, ponto. Aí, eu vendi almoço para comprar janta. Mesmo com o patrocínio que eu tinha lá, que meu pai arrumou, eu consegui ser campeão em 73, numa categoria que chamava Divisão 3. Era um Fuscão super preparado já. 1.600, carburação dupla, comando de válvula, pneu slick, freio a disco, já era um Fuscão super preparado. Em 74, eu fui campeão com uma Brasília. Isso que eu ia perguntar, clássica, né? Clássica. Sendo que a Volkswagen lançou a Brasília no final de 73, tá? E era a febre no Brasil. No Brasil não tinha carro importado como tem hoje. Brasília era um top de linha. Não é da época de vocês, mas falar que uma Brasília em 74 era um carro top de linha é quase que surreal, entendeu? Não. E eu consegui comprar uma Brasília 0 e fizemos um carro de corrida que virou assim uma referência, virou muito marcante na minha carreira, a Brasília. Eu tenho um preparador que já é falecido, ele falou um dia, ele comprou uma Brasília. Vamos tentar fazer uma Brasília de corrida, aquela de aerodinâmica é muito melhor. Falei, Giba, como é que você sabe? O Fusca, do que o Fusca? Pois é, falei, olha só. Falei, mas Giba, como é que você sabe? Não sabe o que é? Que eu peguei a marginal, eles estavam construindo a marginal de... Lá vem. A marginal daqui. Pinheiros. Aí ali na Ponte do Socorro ela terminava, né? Eu peguei, acelerei a 100, botei no ponto morto, ela foi rolando. Ela é melhor de aerodinâmica. Esse era o jeito. E o carro revolucionou mesmo, sabe? Porque fizemos um carro top. Pra você ter ideia, ele tinha um câmbio Hewland de 5 marchas, que é um câmbio de Fórmula 3. Sim. No Fórmula, o câmbio é a última parte, atrás do motor. No Fusca, o câmbio é na frente. Sim. Então, era 5 marchas. Então, era a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, invertido, você entendeu? A quinta era no lugar da primeira normal. Não era um dogleg, era literalmente tudo ao contrário. Tudo ao contrário, exatamente. Primeira no lugar da quinta, segunda no lugar da quarta, terceira no lugar da terceira, quarta no lugar da segunda e a primeira no lugar da quinta, você entendeu? Nossa! Eu corri com o carro, nunca errei uma marcha e fui campeão com esse carro. E esse carro marcou época, porque essa Brasília rápida de chão, de curva. Eu disputava na categoria que eu corriam os Opalas e os Mavericks, carro de outra cilindrada, mas outra categoria, mas corria junto. Mas eu muitas vezes com a Brasília pequenininha dava canseira nos carros grandes. Mas a Brasília ela é motor traseiro, né? Motor traseiro, então motor traseiro, exatamente. Uma dinâmica mais interessante, né? Mas contra a potência não tem argumento, né? Pega aqueles Maverick. No autódromo grande ainda, que era Interlagos, pô. Na reta, nas freadas eu vinha passava nas curvas. Então, muita gente virou fã do Ingo lá de trás por causa da Brasília. Aquela história de neguinho torcer a favor do pequeno contra o grande, você entendeu? Davi e Golias. Exatamente, Davi e Golias. E aí foi em 74, 75, foi correr na Europa já. Cara, mas foi uma carreira ali, inclusive, acho que mesmo para os padrões da época, a gente tinha ali... Muito rápida. Foi muito rápido. Tinha poucos brasileiros que conseguiam fazer esse caminho mas tem lá mais, para a Europa, Ricardo. né?